Olha, na realidade, esse livro ele começou desde quando eu comecei a escrever na minha infância e juventude. Porque como ele é uma obra cronológica, os poemas, eu escrevi ao longo de várias décadas e publiquei em ordem cronológica e aí coloquei a minha jornada, que começa até um pouquinho antes da minha infância, né? Então os poemas estão em ordem cronológica, em torno de 50 anos, e a minha jornada está um pouquinho mais longa, talvez 54, 55 anos, porque tem reflexões da minha jornada que são reflexões desde a infância, de fato, né? Então eu acho que é um processo muito interessante, mas é um processo que ele pediu para ser finalizado, né? E 50 anos acho que é um bom tempo. Cosmos. Viemos das poeiras estelares e trazemos conosco todas as idades, matérias e energias e memórias do universo. O começo de tudo e do todo parece ter ocorrido 14 bilhões de anos atrás. E a luz, que é fundamental para a vida, na forma em que a conhecemos, parece ter surgido após centenas de milhões de anos. Ainda é sabido que o universo, em sua quase totalidade, é constituído de energia e matéria escuras. Portanto, o pouco que resta é composto, por exemplo, pelas estrelas e planetas, e nós, seres humanos. Assim, há que se intuir bastante e com enorme destemor, pois o que se vê é muito pouco. Daremos início à solenidade de lançamento do livro Cores do Universo, 50 anos de poesia, de autoria do pesquisador do Instituto de Ciências Biológicas da Universidade Federal de Minas Gerais, Luiz Renato de França, e agora também agradecemos a presença do senhor Júlio Antônio Lopes, da Academia de Ciências e Letras Jurídicas do Amazonas, que é presidente, senhor Gaetano Antonácio, escritor, senhor Guilherme Teófilo, general de exército, também o general Frankenberg, e o senhor cônsul-geral do Japão, Masahiro Ojino, e ao senhor Vinícius Fagundes,
capitão de corveta, aqui representando Ralph Dias, vice-almirante e comandante do 9º Distrito Naval. Obrigado pela presença. Na realidade, desde criança, o que me sensibilizava eu era capaz de colocar no papel. Então nunca teve um planejamento para escrever, uma vez que às vezes eu escrevia 15, 20 poemas no ano, 2, e às vezes eu ficava 4, 5 anos sem escrever. Então eu só escrevo aquilo que eu realmente sinto e tenho necessidade de colocar no papel. Então não tem nenhum planejamento. Bom, então o título você já foi apresentado aí, né? Essa foi a capa do livro que a gente escolheu, tudo no livro foi minuciosamente planejado, então já está aí, vocês já viram, né? Isso aqui, essa foto eu tirei no IPA quando eu cheguei para diretor, então como a gente vai envelhecendo, é bom pegar as fotos antigas. A turma aí sabe disso. Tá ligado ou tá desligado? Bom, então o universo ele tem 70% de energia escura, 26% de matéria escura e o restante que a gente vê aqui é o que a gente conhece como estrelas, nós, os planetas. Ou seja, a gente conhece muito pouco de tudo, é igual a Amazônia, né? O que a gente vê aqui a gente conhece muito pouco. Então a gente tem que intuir, porque o que a gente vê ainda é muito pouco, né? Em todos os aspectos. Nós conhecemos muito pouco, mas nós conhecemos já muita coisa. Então pega aqui, tá vendo? Até melhor, vou ficar mais livre com a outra mão aqui, né? Bom, como é que esse livro está organizado, né? Quem já recebeu, já leu, sabe. Eu tenho uma dedicatória das cores do universo aqui, eu tenho os agradecimentos, comentários, apresentação e prefácio, a minha jornada do autor, que não vou entrar em detalhe, mas vou colocar os tópicos, que elas estão ligadas aos poemas, e tem os 50 anos de poesia, que são os poemas, onde eu coloco em torno de 100 poemas em ordem cronológica, desde o primeiro que eu escrevi, quando eu tinha 15 anos, foi esse eu tenho que colocar, né? O primeiro, né? E até o último, eu coloquei primeiro e último, mais alguns, né? Nessa ordem cronológica, tem alguns em alemão, alguns em inglês. Como eu estou homenageando um em inglês, eu vou ler aqui em português, obviamente, mas no livro eu mantive o original e a tradução, para manter o original, porque o pessoal fala que é muito difícil traduzir poesia, poema, e é verdade, que até o próprio autor, que as línguas refletem culturas, então são diferentes, né? Bom, esse livro aqui, ele é dedicado ao universo, mas se a vida é a energia universal que anima a matéria, eu estou na sua frente, você pode chegar um pouquinho mais para lá, tá bom? Tá ótimo. Tá? Então esse livro aqui, ele é dedicado ao esplendoroso universo que propiciou o meu crescimento e que eu fizesse parte de fulgurante constelação, cuja estrela de maior grandeza, que é minha mãe, né, brilha agora intensa e eternamente na memória coletiva de nosso grupo familiar. Então foi a maneira que eu estou homenageando a minha família, os meus irmãos. Eu vou lançar o livro lá em Goiânia também, mas aqui é o avant-première. Né? Bom, e os agradecimentos a todos aqueles que me inspiraram e propiciaram o meu crescimento e percepção da complexidade do mundo, incluindo-se os animais do meu zoológico de infância. Eu tinha uns 10, 12 animais, né, que tão afavelmente me acompanharam no início dessa jornada e naturalmente me levaram a ser médico veterinário e a fazer pesquisas na área de reprodução.
Só contar uma história da nossa cadela Bolinha, a gente ia para o mato, ficava o dia inteiro, ela sempre queria ir, falava, não vai. Mas um dia ela olhou, eu falei, não, hoje ela vai. Só que nós fomos, no dia do Natal, nos perdemos no mato. Subimos numa árvore, a cidade estava longe. Falei, deixa a Bolinha andar aí que nós vamos seguir, ela vai achar a estrada. E ela achou. Então, esses bichos são espertos, hein? Toma cuidado, né? Bom, e os comentários, apresentação e prefácio, nós temos aqui meu grande amigo, general Teófilo, ele achou que ele ia ficar livre de mim, mas não ficou, né? Então ele também, ele escreveu no prefácio do livro, comentários, foi para o lado patriótico, mas o Teófilo é uma pessoa espetacular, ele está bem presente no livro, assim como os militares, né? E o fiel escudeiro dele, o Franklin Berg, está aqui, foi reativado, né? O maestro Adroaldo, que hoje não pôde vir, infelizmente ele pegou uma gripe, está com suspeita de Covid, não pôde vir, me avisou. O resto, que é meu amigo americano, a primeira palestra que eu assisti nos Estados Unidos em 92 foi dele, somos amigos até hoje, eu vou, fico na casa dele, tem uma bandeira do Brasil lá no meu quarto, falei, se tirar eu não volto aqui. O Hugo Godinho, que eu segui os passos dele na pesquisa, eu continuei a pesquisa dele, é vizinho meu, ainda está vivo, né? O doutor José Raimundo Lippe, que é um psicanalista espetacular e é meu psicanalista. Então, eu conheci ele muito tempo atrás, professor da universidade, e ele fez a apresentação do livro, avaliou 40 poemas, eu dei uma tarefa para ele muito importante, e ele fez magnificamente bem. Ele queria até vir aqui, mas ele já tem 80 e tantos anos, a esposa hoje até ia fazer cirurgia, estava com câncer, mas falei, não, o senhor está presente lá em espírito. E o Rodrigo, que é um grande amigo meu, que é até responsável pela segunda parte do título do livro, que eu estava conversando com ele, falei, então tem 50 anos de poesia, eu falei, tá aí o subtítulo, né? Aí eu falei, agora você vai ter que escrever o prefácio, fica me cutucando aqui, né? Bom, e na jornada do autor, o que tem na jornada do autor? Eu adoro essa imagem aqui, que é da nebulosa de borboleta. A nebulosa, o que ela faz? Não é o meu não, né? É porque o Franklin Berg é o cara mais querido de Manaus, então onde ele vai, a turma vai atrás dele, né? Então a nebulosa de borboleta, ela recebe esse nome porque ela tem essa forma, e as nebulosas, elas formam estrelas. E essa nebulosa de borboleta, eu fiquei apaixonado por ela, e para mim, num dos poemas, eu escrevo que as estrelas são fagulhas da inteligência cósmica. É como se fossem os nossos neurônios. Nós temos 100 bilhões de galáxias em torno, cada galáxia tem em torno de 100 bilhões de estrelas, em média, e o nosso sistema nervoso central tem em torno de 100 bilhões de neurônios. Então está tudo conectado, cabe a nós perceber ou não, né? Bom, e o que tem na jornada do autor? A primeira frase que eu escrevi antes de escrever poemas, eu não dormia, ficava imaginando como é que é a vida, como é que tudo vai acabar, como é que tudo vai acabar. Começou, aí eu falei, nossa, não, aí eu falei, não estou dormindo. Aí eu desenvolvi essa frase, ainda na infância, que a vida é a eterna busca do equilíbrio. Pronto, acabou, então está liquidado, deixa eu dormir, né? Depois, numa outra fase, a ciência se apresenta nos horizontes, quando eu mudei de Goiânia para Belo Horizonte para fazer pós-graduação, eu já tinha 27 anos, né? Nessa fase foi quando a minha mãe me deu o passaporte para eu ir embora, falou, vai embora, né? Você deve partir. Aqui eu fiz o mestrado, doutorado, fui para o exterior fazer pós-doutorado, os horizontes se expandiram, e aí eu vim para o INPA. Quando eu cheguei aqui, falei, não, aqui tudo é grandioso, tudo é demais, então o INPA não é Instituto Nacional de Pesquisas da Amazônia, é In Planet Amazon. Então, por isso que eu coloquei aqui Planeta Amazônia. Depois, eu interagi como diretor do INPA com o mundo inteiro. Então, foi quando os planetas Amazônia e Terra se entrelaçaram. Então, aqui é um outro planeta, mas faz parte do mesmo, né? Depois, quando eu estava indo embora, eu escrevi aqui momentos finais de um importante ciclo. Eu não sei se o cônsul do Japão está aqui. Ah, tá. Que a última apresentação que eu fiz, já não mais como diretor do INPA, mas estava ainda arrumando as gavetas, eu apresentei uma palestra magnífica para a princesa Mako, com fotos belíssimas,
Então foi para mim assim uma felicidade enorme me despedir com a última palestra daquela forma. Depois eu voltei para Belo Horizonte, as janelas de Belo Horizonte se renovam. Aí eu falei, bom, essa parte do livro aqui tá fácil, eu voltei. Não, tinha muita coisa, demorou 2 meses para eu escrever. E também veio a pandemia, que aí a gente ficou preso em casa, mas eu escrevi o livro nesse período, né? E depois eu faço as minhas reflexões desde a infância, eu coloco no final dessa parte da jornada, porque o livro tem os poemas e tem uma parte autobiográfica, memórias poéticas, tem crônicas, tem de tudo ali misturado. Quando eu fui escrever o livro, como é que escreve um livro de poema? Tudo que eu olhei lá não falei, não, isso aqui não serve. Então tudo que eu fiz, acho desde criança, não tem manual não, é o meu manual. Aí eu fiz o livro da minha maneira. Então quando as pessoas perguntam, às vezes é meio difícil falar como é que é, né? Mas o Cosmos é o limite, eu vou apresentar ao longo agora das poesias que eu vou apresentar, dos poemas, eu vou dar uma passada por esses tópicos aqui que estão na primeira parte do livro. Deu umas 70, 80 páginas, o que eu queria com 5, mas o meu psicanalista fez uma apresentação tão magnífica, eu falei, como eu vou colocar lá agora 2 páginas? Agora eu sou obrigado a expandir. E teve o Teófilo, o Adroaldo e outros, aí eu falei, não, o livro mudou aqui o esquema, né? Bom, e o que é que a vida quer da gente? A gente sempre fica pensando, né? De acordo com a grande poetisa Cora Coralina, que escreveu o primeiro livro dela, publicou com 75 anos, eu conheci pessoalmente, conversei com ela, porque quando eu entrei para a universidade como professor com 23 anos, ela recebeu o título honoris causa. E aí teve uma hora que ela estava meio quietinha lá, falei, vou lá conversar com ela. E troquei algumas palavras com ela, ela publicou o primeiro livro dela com 75, falei, tá bom, ela publicou na juventude de 75, o meu é na adolescência do 65, então nós estamos próximos, né? O que a vida quer da gente também, de acordo com Guimarães Rosa, é coragem. A gente tem que ter muita coragem para fazer alguma coisa na vida. O Mário Quintana, que é talvez um dos maiores poetas brasileiros que não fez parte da academia, porque não fazia política lá para entrar, ele é uma pessoa que tem poesias, frases maravilhosas, eu vou ler uma no final. E o Edgar Morin, eu tomei conhecimento dele, tudo que eu leio dele, Teoria da Complexidade, é muito bacana, e ele fala que diferente da prosa, a vida é poesia, que nos faz florescer, amar e comunicar, que é tudo que nós estamos fazendo aqui. A sensação que eu tenho é uma sensação maravilhosa de ter conseguido fazer uma obra de 50 anos, né, de poesia da minha jornada, e saber que foi num evento aqui no Palácio Rio Negro, em Manaus, que é um local que eu aprecio bastante, tudo confluiu para que fosse aqui. Eu acho que não poderia ser melhor, inclusive, ler a poesia Negro Solimões no Palácio Rio Negro, próximo do Rio Negro. Então eu acho que tudo teve uma confluência espetacular e hoje faz exatamente 8 anos que eu estava aqui pela primeira vez para concorrer ao cargo de diretor do INPA. Então no mesmo dia, 8 anos depois, eu vim sem conhecer Manaus e o Instituto e 8 anos depois eu estou lançando um livro no Palácio Rio Negro. Então é uma sensação maravilhosa. Eu acho que talvez eu nem tenha ainda a total dimensão. Eu só sei que é uma coisa muito positiva, tem muita energia positiva. E esse momento foi uma noite espetacular, né? Primeiro por ter acesso à obra, né, do Luiz, que fala de coisas que transcendem a realidade. A gente hoje fez uma viagem com várias metáforas que trazem uma reflexão, a introspecção do que é a vida. Nossa, ouvir ele falar do desencarne da mãe dele, da forma como ela se revela, né, em uma nova energia a partir das flores, traz para a gente a certeza dessa continuidade, dessa nossa transcendência nesse cosmos maravilhoso que ele nos apresentou de diversas formas. Depois, a narrativa dele hoje à noite fez com que a gente consiga saber que ainda dá para se ter a emoção e a vibração no coletivo, né? A gente estava há muito tempo preso a um processo pandêmico, numa intermediação a partir da tela, né? Nessa questão muito mediada por tecnologia,
E hoje aqui a gente teve o prazer de abraçar, falar com pessoas que há muito tempo não víamos. E ao olhar para essas pessoas, a gente via a trajetória, porque nós fomos jovens que fizemos formação no Instituto, né, Nacional de Pesquisa da Amazônia, onde o Luiz foi diretor. Então, assim, foi uma noite de muitas emoções. Eu estou, de fato, muito mexida. A gente tinha uma visão do Luiz, uma visão do gestor, às vezes até mesmo de algumas posições do Luiz nos momentos formais, onde ele fazia, de fato, uma devagação na sua fala, para além do gestor. Mas hoje a gente teve o prazer de conhecer um pouco do que tem por trás dessa pessoa, né, que nos fez fazer uma introspecção na nossa vida, na vida dele, que representa a Amazônia e essa relação de energia, né, que nós somos no infinito cosmos. Foi maravilhoso. Bom, aqui, na época a gente não tinha foto igual hoje, eu só tinha essa aqui, mas essa serve, né? Que essa aqui eu estou pegando o meu diploma de ginásio, né, que é o ensino fundamental de hoje, e foi exatamente quando eu escrevi o primeiro poema. Então, nessa idade de 14 para 15 anos, aqui a minha mãe que falou, olha, você deve partir, é a minha formatura como veterinário, eu sempre fui meio precoce, assim, seguindo tudo certinho. Eu entrei com 17 anos na universidade, com 22 eu formei, com 23 eu era professor, então quem nasce em janeiro é assim, segue direitinho, né? Então essa foto eu gosto muito dela aqui, uma homenagem à minha querida mãe, né? Bom, então essa é a primeiro poema que eu escrevi naquela idade, pegando lá meu diploma, quando eu estava sabendo que eu tinha que ir embora da minha cidade. Se eu ficasse lá, eu sabia que era o fim. E era na época da Guerra do Vietnã, todo dia Saigon, gente, morreram tantos soldados, tanto. E eu estava naquela fase, falei, como a vida pode ser precoce, como a gente pode morrer tão novo. E eu fui nos Estados Unidos, uns tempos depois, e visitei, eles insistem, tá vendo? Eu estava escutando, mas agora é melhor, eu tenho certeza. Eu fui no Muro Memorial, que é um muro de mármore lá nos Estados Unidos, em Washington, que tem o nome de todos os soldados como se fosse um livro aberto, e lá embaixo, no mármore, no chão, tem presentes que a família deixa. Gente, são adolescentes, é bola de basquete, foto, são crianças que morrem. E era aquela fase que eu estava tendo que sair da minha cidade. Então essa poesia eu escrevi com 15 anos, esse poema, infinito, tu que por completo nunca ouves um grito de um desesperado aqui na terra, que sofre por causa das guerras, que morre sem saber. Infinito que leva e traz esperanças, que apaga o rastro das minhas andanças, das minhas ilusões pela vida, da minha pobre juventude perdida, que vão sem eu perceber. Infinito, tu que andas revoltado, com tantas gritarias na terra, tantas ameaças de guerra, vem passar no silêncio da paz, no silêncio dos corpos inertes, que agora já não sofrem, pois não vivem. Eu achei que era demais para quem tinha 15 anos, mas eu escrevi, então tá lá, né? Tá bacana, né? Foi um bom começo, né? Isso aqui é o Armagedon, que é a guerra final. Por isso que eu achei essa imagem para colocar aqui, né? Bom, depois eu achei que estava muito pesado, falei, vou escrever uma coisa mais leve. Então, logo a seguida, eu escrevi esse poema Universos. Se o sol é vida e a lua é poesia, os cometas são sonhos que regressam algum dia. Ouço o canto das estrelas e os suspiros do sol ao crepitar. Desde há muito tem a lua como companheira, mas a terra me convida a caminhar. Ou seja, viaja à vontade, mas se não caminhar, não vai para muito lugar. Tem que ralar, né? O pessoal mais jovem hoje tem que ver que tem que ralar, né? Bom, e depois eu escrevi uma poesia que é uma das que eu mais gosto, ela é um pouquinho longa. Eu estava ouvindo música clássica lá do bar, e eu não sei o que aconteceu. Mas eu tive que pegar um papel e escrever no tapa. Eu fui escrevendo, ouvindo, falei, eu nunca mais vou ouvir esse bar. Porque ele entrou dentro de mim, ele acabou comigo, no bom sentido, né? Então eu escrevi aqui esse poema como um rio. Como um rio às vezes me sinto de águas límpidas e transparentes. Como um rio às vezes me sinto sem poder escolher os afluentes. Como um rio às vezes me sinto num percurso sinuoso e lento. E às vezes me arrebentando de correntezas por dentro. Como um rio, às vezes me sinto de alegrias transbordante, e ao mesmo tempo no meu leito recolhido e rastejante. Como um rio, às vezes me sinto
por entre montanhas, matas e florestas caminhando, em locais ermos e áridos, abstraidamente perambulando. Como um rio, às vezes me sinto por todos os lados pressionado, e inesperadamente me mostro em cachoeiras libertado. Como um rio, às vezes me sinto pelo vento suavemente acariciado, por vidas mil habitado, e, sem nenhuma razão aparente, em força devastadora transformado. Como um rio, às vezes me sinto sempre para frente se projetando, sem saber aonde se vai chegar. Mas, como um rio que se preza, lentamente tento no percurso me acomodar. Como um rio, às vezes me sinto pelo mar docemente abraçado. E, nessa imensidão perdido, me contento sendo em nuvem sublimado. Como nuvem me sinto através do vento açoitante, transformado em sombras negras, pesadas e itinerantes. Como sombras em lamentos murmurantes, pelos campos derramados, me traduzem pingos d'água, por entre raízes e pedras acuados. Concentricamente conclamado, devagar vou me juntando, e novamente em rio me tornando. E assim, às vezes, como um rio eu me sinto. Então essa poesia, eu acho ela maravilhosa, e uma esposa do meu professor de alemão, numa festa lá do Instituto, ela me perguntou, você leu o livro do indiano fulano de tal? Eu falei, não conheço. Ela falou, o seu poema é o resumo do livro dele. Então, são ciclos, né? Então as pessoas percebem esses ciclos, né? Bom, aí eu escrevi uma que eu acho bem bacana, amorosa, eu brinco com as pessoas, falo, olha, se você ler essa poesia, esse poema para alguém e não conquistar, desista. Mas quando eu estava lá no hotel onde eu estou agora, lá na cobertura, tinha umas 20 meninas de 16, 17 anos, bebendo com os rapazes, e aquele funk com aquelas letras horrorosas, elas passavam a olhar, aí eu criei coragem, chamei uma, falei assim, você gosta de poesia? Ela, hã? Falei assim, vou ler uma poesia para você aqui. Aí eu li essa poesia, falei, olha, se você tiver afim de alguém, lê essa poesia aqui. Ela falou, bom, né, o senhor pode continuar. Falei, não, já está publicado. Mas essa poesia Orquídeas, os sonhos, as fantasias e o que é belo, das mais variadas formas e cores podem se mostrar. E a beleza da vida está, portanto, em se permitir expressar. Assim, serenamente ouso dizer que faria todo o possível e mesmo adoraria de sua amizade compartilhar. E, se a vida assim o quiser, me atreveria a te amar. Então, essa poesia eu também gosto muito dela. Não estou nem só as favoritas, não, que as outras ficam com raiva. Mas, né, eu acho que para a ocasião essa aqui é boa. E essa também, o Will Divo, que até um dos componentes dele morreu agora, com Covid, eles cantam muito bem, cada um de um país, e eles têm uma música chamada Nella Fantasia, em italiano, muito bonita, e inspirado neles eu escrevi essa fantasia. Na minha fantasia, a vida ainda é plena de magia, a imaginação sempre recria, e os sonhos se realizam, ainda que algum dia. Na minha fantasia, novos horizontes se mostram a cada dia. Sou pleno de vida, de cores e de alegria. Na minha fantasia, a felicidade transborda e irradia. De amor e de paixão, o coração palpita e asfixia. E novamente por alguém me perderia, na minha fantasia. Então essa também eu gosto dela muito. E essa aqui, a minha querida mãe, ela esperou até o dia do meu aniversário para falecer, ainda falou um dia antes, olha, amanhã é aniversário dele, não esqueça o presente, não. Ganhou um uísque de 30 anos, estava muito bom. E aí ela faleceu no dia do meu aniversário. E o pessoal falou, poxa, que pena, agora seu aniversário vai ter uma má recordação. Eu falei, não, eu vou celebrar a minha vida e a dela. Ué, peguei esse uísque no outro ano e torramos ele, né? Fui para um bar e falei, nós vamos beber. Mas por que eu escrevi esse poema?
Quando ela já estava mal, eu ia para os Estados Unidos, eu fui visitá-la, falei, se ela estiver muito mal, eu cancelo a minha viagem. Era uma viagem de 2 dias voltando. E ela estava no hospital, tinha sofrido um AVC, e no quarto dela, o sol bateu num edifício ao lado e refletiu no olho dela. E o olho dela era claro, mas eu nunca vi um olho azul tão bonito. Falei, mãe, mas o olho da senhora está muito azul. Aí, ela também tinha muitas plantas, tinha 300 na casa dela, eu contei um dia, fiz buquê para ela, das plantas da frente e de trás. No meu apartamento eu tenho 100, não cabe muito. Ela tinha um monte de orquídeas, eu falei, mãe, por que essas orquídeas da senhora não estão florindo? Ela falou, eu converso com elas todos os dias. Falei, é? E o que elas respondem? Elas pedem para esperar. Eu falei, danada, né? E quando minha mãe faleceu, as orquídeas floresceram. E minha sobrinha mandou uma foto e falou, olha, parece que a vovó está aqui. Eu falei, não, parece não está. Aí peguei um papel, escrevi um poema e imediatamente mandei de volta. Isso foi escrito assim. Então, por isso que eu vi no céu azul o reflexo do sol nos seus olhos, que como orquídeas em doces suspiros se abrem e entreabrem, em sorrisos multicores, como se as estrelas tornassem-se flores, sorrindo e se entreabrindo, revelando confidências, cochichos em botões, em rastros de jardim que ontem partiu, mas que aqui ainda está. Pois se a neve silenciosa é o céu que nos toca, as orquídeas simplesmente são estrelas amorosas que nos beijam a fronte numa canção de niná. Então ela veio visitar a gente através das orquídeas, e essa foi a última orquídea que eu comprei para ela quando ela já estava na fase final. Eu escolhi a mais bonita e tirei uma foto, então essa é a última orquídea que ela ganhou, né? Bom, agora vamos voltar um pouco para o universo, né? Eu estava aqui nas minhas poesias, meus poemas mais existencialistas, de amor. Então, eu estava no aeroporto lá na Filadélfia, eu tive que dormir lá para pegar uma carona para um outro congresso, que eu achei que a cidade era perto, eu vi que não era. Era 300 quilômetros, e os passagens de avião eram $2.000, $3.000. Aí eu arrumei uma carona, e aí eu fiquei zanzando no aeroporto na Filadélfia, e lá eu vi escrito na parede, lá no aeroporto embaixo, o Paul Klee falou que a reta é um ponto que saiu para caminhar. Falei, que beleza, anotei, né? Na outra semana, o Oscar Niemeyer faleceu. E as frases dele falavam o seguinte, as linhas retas não sonham. Falei, danada, é melhor do que o Paul Klee, né? Paul Klee é um artista, pintor e tudo. Aí eu escrevi esse poema, curiosos e timidamente audazes pontos em retas linhas se aventuram e se entregam ao deleite dos sonhos de liberdade, propiciados pelas entrópicas curvas linhas, que se permitem na infinita imaginação criarem multiformes e imponentes curvaturas o belo e esplendoroso universo, que pleno de mistérios em sua expansão propenso está a outras dimensões, formando assim novos amplos pontos que agora sonhadores nunca mais o mesmo serão. A vida é assim, uma vez que a gente aprende a sonhar, aí você aprende que tem coisa muito bacana, né? Eu consigo desligar uns neurônios e ligar a outros. E, na realidade, eu acho que eu sou assim desde criança, naturalmente. Eu sou amplo, eu sou universalista, eu gosto de tudo que é universal. Então, para mim, tudo isso é natural, é de mim, é meu mesmo, né? O Dr. Luiz Renato é uma das pessoas mais inteligentes e brilhantes que eu conheci. Uma pessoa muito autêntica, e ele tem ele sempre teve durante o período da gestão dele, ele sempre teve essa veia, vamos dizer assim, de ligar ciência com poesia. Então hoje, como ele mesmo disse na apresentação, tudo que ele escreveu ali é como se fosse uma confissão. Então, hoje, ele se mostrou, mais uma vez, totalmente como ele é, essa pessoa brilhante, inteligente e muito alegre, espirituoso. Luiz Renato é uma pessoa muito espirituosa.
E também ele está sempre à frente das outras pessoas. Eu não sei o que é isso, ele é meio bruxo. Assim, tem uma intuição assim, sobre as coisas que vão acontecer antes delas acontecerem. E ele consegue também relacionar e, vamos dizer assim, concatenar, articular coisas que nós não imaginamos que tem alguma articulação ou alguma relação com outra. Então ele tem essa característica muito interessante. Conheci o autor como diretor do INPA, quando ele veio para o INPA para assumir o cargo. E o Dr. Renato, ele sempre foi muito propício a conhecer pessoas novas, a conhecer pessoas de dentro do INPA, mas fora do ambiente do INPA. E viramos amigos de frequentar a minha casa e tudo, e como você sabe, nesses momentos de muito vinho, muita conversa, sempre surgem bons resultados. E eu não sabia que ele era poeta até então. Fiquei sabendo depois de algum tempo que ele comentou alguma coisa, e há 2 anos atrás, 1 ano e meio atrás, ele me pediu algumas opiniões sobre a capa do livro, sobre algumas coisas do livro. E daí que eu fiquei sabendo que ele pretendia, né, divulgar essas poesias, esses poemas. Então, para mim, é uma surpresa super agradável de ver que uma pessoa com tão pouco tempo de convivência aqui na Amazônia, ele conseguiu absorver e de uma maneira muito bonita, que é a arte, né? Eu sou pesquisadora daqui, vivo aqui há 40 anos, mas meu instrumento de divulgação é outro, não é artístico, embora sempre tenha um pouquinho de arte em tudo que a gente faz, né? Mas não é. Então isso foi muito gratificante. E pelo que eu vi do que ele apresentou, eu ainda não li a obra, também é um tipo de poema muito diferente. Eu diria assim que é um poema, pela minha percepção inicial, meio científico, muito lógico, né? Sem romantismo. E é o tipo de poema que vai atrair bastante, eu acredito, uma certa categoria de pessoas que tem esse interesse, né? Então eu penso que aquelas pessoas que não têm o hábito de ler poemas, acho que sim vão gostar de ler esses poemas do Dr. Renato. Então foi uma satisfação, uma alegria muito grande participar desse evento, pela nossa amizade e pela obra em si, que eu acho que é fantástico, que eu não conseguiria jamais fazer, né? Muito diferente de um artigo científico que você escreve. Então, eu acho que é um ganho para todos nós, né? Apreciadores das coisas da Amazônia, porque lá tem muita coisa sobre a Amazônia. Na realidade, eu tenho em torno de 200 publicações científicas. Essa é a primeira publicação que eu tenho, de fato, literária. Então, é o primeiro livro de literatura,
vamos chamar de poema, ficção, seja lá o que for, mas é o primeiro livro que eu tenho publicado nessa área, mas que já está dentro de mim desde criança. Bom, como o livro é Cores do Universo, eu tenho que falar um pouquinho das cores do universo. Então, esse poema Cores do Universo é sobre a luz na difração, formando várias cores. Então, em longínqua, intrépida, fugaz viagem, um raio de luz em silenciosos brados e de forma uníssona consigo traz as cores do universo. E ao acariciar belos e afetuosos verdes olhos, sensibiliza mentes e corações que perscrutam a embevecida e indelével alma. E com adorável emoldurado sorriso, beijos e abraços, através de dançantes pingos d'água, nas cores do arco-íris, liberto agora está, à procura de tesouros e outros sonhos e moradias onde irá habitar. Então, essa poesia, esse poema deu o título ao livro, né? E aí eu tenho um que eu gosto muito, que é sobre o tempo, né? Eu acho que Deus é o tempo, talvez, que é tudo. O tempo é a luz, a velocidade, tudo, acho que está nesse aspecto aí. Então, o iluminado tempo que passa, apressado e inexorável, é o mesmo que se mostra lento e renovado. Tempo cronológico, essa confortável invenção do homem evolutivo, que oportunamente se monitora entre a origem e o porvir, cognitivamente vislumbrado. Mas o ontem não se foi, e o amanhã é sempre agora. E no simbolismo do momento, pode-se viver a plenitude dos sonhos realizados, como uma rosa outrora em botão, que suavemente se abre para o novo mundo que aí está, te esperando para te contemplar e te abarcar dos eternos instantes de tua doce existência. E aí tem hora que é hora de partir, né? A gente tem que partir, se a gente vive a vida da melhor maneira. Eu moro só, de vez em quando eu estou meio agitado, acordo com uma palpitação, aí eu olho no espelho, falo, você não está com cara de quem vai morrer, não. Dorme no sofá aí e fica quieto. Né? Então eu estou preparado para partir, né? É claro que ninguém quer, né? Mas né, uma hora vai chegar. Então essa beleza sem culpa é você viver a sua vida da melhor forma possível e quando você for partir, parta. Não é os outros, fica aqui e não morra. Não, não, cada um tem seu ciclo. Cumpra ele com beleza e plenitude. Então, em fulgurante esplendor, as estrelas simplesmente existem após serem com esmero forjadas no berçário das nebulosas, onde nascem, brilham e nas sonhadoras galáxias altivamente passeia. A gente não sabe, mas as estrelas galáxias elas se movimentam na velocidade da luz. Mas quando é chegada a hora, após terem cumprido a essência de seus ciclos, serenamente partem em soberana grandeza, sem culpas nem medos ou julgamentos estéticos de quem as orbitam, pois na libertação e no livre existir e pensar, a beleza também se manifesta através da identidade e da autoestima. Isso aqui que é importante. E não nos valores ou culpas subjacentes de quem naturalmente nos esculpe e que, por racionalizar o sentimento, nos protegem dos desejos ousados e da admiração e do mistério que as grandes transformações propiciam. Minha mãe falou, parta, e eu fui. Então, acho que o ciclo também é esse. É uma obra que transmite a alma, né, das pessoas. Ela tem uma calidez, ela tem um aconchego, ela nos fala de coisas que são tão importantes na nossa vida, né? Não só por falar da nossa caminhada, ou da caminhada no caso do Renato, mas por falar de coisas que muitas vezes a gente se pergunta nos momentos de solidão, nos momentos de angústia, quem nós somos, o que nós estamos, o que é esse universo, as coisas que nos rodeiam, olhar para a natureza, olhar para a noite, para as estrelas, para a lua. Então, acho que o livro nos traz, muitas vezes, um reencontro com nós mesmos.
apesar de ser escrito e ser uma autobiografia do Renato, eu muito dos relatos, muito das poesias, das palavras, também me reencontrei. Então acho que é um excelente livro para a cidade presente, é alguém que a gente gosta muito, porque é um afago, um carinho, é um abraço. Pode baixar mais um pouquinho o livro. Aí, legal. Um leve sorriso. Aí, vamos lá. Show de bola. Mais um. Show de bola. Olha que interessante, gente, isso. Para nós que somos psicólogos, isso é fundamental. Feliz a sua pergunta. E por quê? Para que a gente valorize a subjetividade do ser humano, né? E aí, ter a noção, eu estou emocionada, e ter a noção de tão grande é essa questão da gente poder expressar os nossos sentimentos, as nossas viagens, como o autor falou, né? Você fuma, você usa algum tipo de droga. Olha a que ponto a gente chega por não conhecer nem a sua própria subjetividade, não é? O seu sentimento, a sua emoção, né? O autor, Luiz Renato, relata isso nas suas poesias. As viagens que ele tem, o sentimento que ele tem, a sensibilidade que ele tem com relação ao ser humano e ao universo, e que isso pode influenciar na sua vida, né? Isso é muito importante, é lindo demais. Você concorda com isso? Concordo. Essa conexão que há, a importância que isso traz para nós no dia de hoje, é a gente internalizar tudo isso e ter a certeza que tem algo muito superior que influencia na nossa vida, né? No nosso dia a dia, na nossa forma de ser, que nos conduz de alguma forma, né? Essa experiência de manter esse contato. Você já imaginou quando você está pensativo, não é? Você deita e olha para cima. Quando você olha para baixo, você sente ali algo mais negativo. Mas quando você se reporta para o universo, você percebe que sua mente abre, que você acalma, não é? Então, essa é a importância para a gente hoje, para os dias de hoje, que a gente perceba a importância da nossa conexão e a valorização do nosso sentimento, dos nossos insights, não é? De vida, e que a gente aproveite da melhor forma possível essa energia positiva que nos conduz. Resta-nos apenas usufruir disso com sabedoria. Olha, a primeira mensagem que eu vou passar é que eu espero que o pessoal goste do livro, que entre na minha jornada, na minha viagem, tanto a minha jornada poética, autobiográfica, de memórias, quanto nos poemas. E a mensagem, talvez, é que tudo é mais do mesmo. Eu acho que tudo do universo, o que a gente é tudo a mesma coisa em diferentes formas, texturas, sabores, cores. Eu acho que a mensagem é que o cosmos, desde que foi criado, nós representamos ele, inclusive na nossa inteligência, nas nossas conexões. Eu acho que está no momento, talvez, a gente se libertar, inclusive, do planeta, né? E espiritualmente, como eu coloquei, se libertar de nós mesmos, nos libertarmos de nós mesmos, né? Acho que essa seria a mensagem, né? Muito obrigado. E é isso aí. Tá bom. Vocês falam alguma coisa? Eu estou muito feliz pelo evento, estou muito feliz por tudo que está ocorrendo. Eu acho que é um momento quase que mágico, é um momento muito importante na minha vida e que eu estou muito feliz. Eu acho que é só isso. Muito obrigado. De acordo com o genial físico Stephen Hawking, inteligência é a capacidade de se adaptar às mudanças. Num contexto amplo, a natureza e tudo o mais que aí está
levou milhões e milhões de anos para se adaptar às condições nas quais se encontra e viceja, pronta para que nós a decifremos e usufruamos do aprendizado que foi árdua e sabiamente por ela conquistado. Assim, em nossos sonhos migratórios e peremptórios, estamos procurando muito longe o que talvez esteja muito perto e ao nosso alcance. E se formos capazes de nos despirmos da malfazeja ganância e generosamente colocarmos as vestes do altruísmo, floresceremos mundo afora.